Muito bem, pessoal, mais uma vez aqui, desta vez, nós vamos trabalhar o conceito de função de primeiro grau. Ou, se você preferir, nós podemos chamar também de função afim. Na aula passada nós vimos o conceito de plano cartesiano. Na aula retrasada nós vimos o conceito genérico de função. O que significa função? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, dê uma olhadinha nas duas aulas passadas que foram ministradas, ok? Bom, vamos lá. O que é uma função de primeiro grau? Genericamente, nós dizemos o seguinte: f de x é igual a ax mais b, onde x é uma variável e a e b são coeficientes, sendo que o a é o coeficiente angular, porque ele determina o ângulo de uma reta. Toda função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, perfeito? Então, a inclinação da minha reta vai ser determinada pelo coeficiente angular. Daí o nome, coeficiente angular. E o coeficiente linear, que eu vou mostrar para você porque é chamado coeficiente linear, tá certo? Essa função f de x, ela também pode ser chamada y. Tanto faz eu falar f de x ou y. No gráfico, tanto faz eu colocar nessa linha y ou f de x. É a mesma coisa. Continuam sendo o a, coeficiente angular, e o b, o coeficiente linear. Lembrando que o a é aquele que está multiplicando o x. E o b é aquele que está sozinho. Sendo que tanto a como b pertencem ao conjunto dos números reais. Além disso, o a não pode ser zero, senão torna-se uma função constante, que daqui a pouco nós vamos falar dela, ok? Y é igual a 2x mais 1. Quem é o a? O a é o 2. Quem é o b? O b é o 1. Então vamos lá, calculando isso aqui. Posso atribuir para x os valores que eu quiser. Como eu quero valores fáceis de calcular, eu vou colocar menos 1, 0 e 1. Essa é apenas uma das formas de você desenhar o gráfico de uma função afim. Na aula que vem, nós vamos de fato desenhar a função afim no gráfico. Nós vamos fazer o gráfico da função afim. Nós vamos desenhar no plano cartesiano de uma outra forma, ok? Então, olha só. Y é igual a 2 vezes quem? O x aqui vale menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Portanto, aqui teremos menos 1 e menos 1. Quando o x valer 0, aqui vai ficar 2 vezes quem? 2 vezes 0, mais 1. 2 vezes 0, mais 1, 1. Aqui, o x valia 0, então eu ponho ele aqui. E o y que eu calculei é 1, portanto está aí. Agora, o terceiro, 2 vezes 1, 2. 2 mais esse 1 aqui, 3. Portanto, eu tenho o par ordenado x igual a 1 e o y igual ao 3 que eu calculei. Muito bem. Esses valores agora têm que ser colocados no plano cartesiano. E é o que nós vamos fazer agora. Menos 1. Veja bem, menos 1 para x está aqui. Menos 1 para y está aqui. Traçando uma reta paralela, eles se encontram exatamente aqui. Menos 1 para x, menos 1 para y. O próximo valor é 0 para x, 1 para y. Portanto, esse valor se encontra aqui. 0 para x, 1 para y. E o terceiro e último, 1 para x, 3 para y. Aqui eu tenho o ponto 1 e 3.
Onde está o gráfico? O gráfico é essa reta que vem aqui, passa por 1 e segue em direção ao infinito. O gráfico é somente essa linha vermelha. O resto que você vê aqui é o plano cartesiano. Perfeito? Bom, muito bem. Como aqui eu atribuí 3 valores, poderia ter atribuído 5 se eu quisesse, atribuí só 3 por uma questão de praticidade, por uma questão de espaço na lousa. Vou atribuir aqui também 3 valores e vou atribuir os mesmos valores. Então vamos lá. Y é igual menos, esse menos é esse menos da função. Menos, quem é o x? O x é menos 1. Então, eu trago esse menos 1 para cá e vou somar com 1. Atenção, eu tenho aqui 2 sinais de menos. Eu tenho um sinal de menos da função e tenho um sinal de menos do meu número negativo. Por isso que aqui eu tenho menos fora e menos dentro de um parênteses. O parênteses, atenção, uma dica, vamos lá. O parênteses, ele serve para separar esses 2 sinais. Esse aqui vem aqui e esse vem aqui. Perceba, você nunca viu uma expressão assim. Para que serve o parênteses? Justamente para separar esses 2 sinais. Menos menos 1 dá mais 1. Agora, atenção. Aqui eu aplico a regra de sinais. Se eu tenho sinais iguais, eu vou colocar um sinal de mais. Então, aqui vai ficar mais 1 vai ser igual a 2. Repetindo, aqui o resultado desses 2 sinais de menos é que vai ficar positivo. Elimino os parênteses, perfeito? Elimino os parênteses aplicando a regra de sinais. Teremos aqui mais 1. Mais 1, eu tenho 2. Portanto, quem são os valores do meu ponto? X é menos 1 e o Y, que eu calculei, é 2. Perfeito? Mais um valor para X aqui, menos o 0. Como o 0 é positivo, vai fora dos parênteses mesmo. Menos 0 mais 1 é 1. Mais um ponto para eu colocar no plano cartesiano. E por último, y é igual a menos 1 mais 1, que vai ser igual a... Eu devia 1, paguei com 1, fiquei com 0. 1 e 0. 1 para x, 0 para y. Perfeito? Veja bem, esses 3 pontos determinam o gráfico. Com 2, eu poderia já desenhar o gráfico, só que o terceiro ponto me confirma que o gráfico está correto. No mínimo 3, no máximo 5, você tem certeza que você desenhou o gráfico certinho. Então vamos lá, qual é o primeiro ponto? Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Eu subo com uma reta paralela ao eixo y e aqui eu venho com uma retinha paralela ao eixo x. Onde está menos 1 e 2? É este ponto aqui. Onde está o ponto 0 e 1? 0 para x está aqui. 1 para y está aqui. E o último ponto, 1 para x está aqui. 0 para y está aqui. Portanto, esse é o ponto e essa aqui é a reta que eu queria desenhar. A linha vermelha é a reta que eu queria desenhar. Ok? Vejam bem, algumas coisas que você deve saber. Em primeiro lugar, eu disse para você que esse era o coeficiente linear. O B, no caso aqui é 1, é o coeficiente linear. Nós vamos aproveitar isso na aula 11, a próxima aula. Veja bem, esse 1 é o momento que o nosso gráfico passa no eixo Y. Coeficiente linear, porque ele passa no eixo Y. Perfeito? Veja que aqui nós temos também o número 1 e a nossa reta vai passar no número 1. Nós vamos falar disso na aula seguinte.
Outra coisa, eu tenho uma inclinação aqui de 2. Eu tenho uma inclinação aqui de menos 1. Lembrando que aqui eu tenho 1. Veja, quando aqui for positivo, eu tenho uma reta crescente, como se estivesse aqui subindo uma ladeira. Quando eu tenho esse sinal aqui negativo, eu tenho uma reta decrescente, como se estivesse descendo a ladeira. Então, se esse sinal for positivo, tem uma reta crescente. Se esse sinal for negativo, tem uma reta decrescente. Mas atenção, existe outra forma de verificar se a reta é crescente ou decrescente. Perceba aqui os valores para x. Menos 1, 0 e 1. Ou você pode olhar aqui também. Menos 1, 0 e 1. Valor para x. Cresceu ou decresceu? Ora, de menos 1 até 1, o valor cresceu. Portanto, esse valor é crescente. Põe uma seta crescendo para cima. Certo? Agora perceba o y. O y saiu de menos 1, foi para o 1 e depois foi para o 3. Logo, o y também cresceu. Nós dizemos, então, que essa função é crescente. Crescente. Ora, função não é o f de x ou y ou a imagem? E a função, no caso o valor de y, está crescendo. O x será sempre crescente. Olha aqui, o meu x, neste caso, foi de menos 1 a 1, portanto ele está crescendo. Perfeito? O meu y saiu de 2, foi para 1 e de novo baixou para 0. O meu y está decrescendo. Portanto, essa função é decrescente. Decrescente. Correto? Essa função aqui é decrescente. Veja que ela está decrescendo. Isso confirma aquilo que eu falei. Quando este sinal do coeficiente A, o coeficiente angular, quando esse sinal for menos, decrescente. Quando esse sinal for positivo, for mais, reta crescente. Isso para a equação de primeiro grau. Agora, olha só que interessante, uma última coisa para nós encerrarmos essa aula. Eu digo aqui que f de x é igual a 3. É uma função. F de x é igual a 3. Agora, eu vou reescrevê-la de uma forma completa. Olha ela aqui. Y, ou f de x, é igual a 0x mais 3. 0x mais 3. E vou atribuir os mesmos valores para x. Eu vou colocar menos 1, 0 e 1. Perceba que o valor do x cresceu. Ele foi numa crescente. Agora, e o valor do y? Como é que ficou? Y é igual a 0x mais 3. 0 vezes menos 1, 0. Mais 3, 3. De novo, mais uma vez. Agora com x igual a 0. Y é igual a 0 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Ora, não mudou. Vamos tentar com o número 1. Y é igual a 0 vezes 1, 0 vezes 1, 0. Mais 3, 3. Ora, ora, ora. O valor do y ficou constante, não mudou. Veja, nos três casos, e qualquer valor que eu coloque para x, o valor do y será sempre 3. Daí nós temos uma função constante. Vamos colocar aqui o par ordenado. Menos 1 e 3. Menos 1 e 3 está aqui. Certo? Pontilhado. 0 e 3. 0 está aqui. 3 está aqui. 1 e 3. 1 está aqui. Mais um pontilhado aqui. 3 está aqui. Veja, essa linha vermelha é o gráfico da minha função e ela não cresce nem decresce. Ela é constante. Daí, função constante. Função crescente, função decrescente e função constante. Ok?
Muito bem, se você tiver dúvida, volte o vídeo algumas vezes para você poder entender. Não se esqueça, se tiver algum problema com o plano cartesiano, essa parte azul, dê uma olhada na aula passada. Se tiver algum problema com a definição de função, o conceito de função, veja a aula retrasada. Na aula que vem, nós vamos trabalhar de novo função de primeiro grau. Você vai entender porque o A é o coeficiente angular, determina o ângulo da reta em relação ao eixo X. E nós vamos voltar a lembrar de alguns conceitos aqui. Tá ok? Gostou da aula? Dê o seu joinha. Se você pretende acompanhar nossas aulas do Enem, ou ensino fundamental, ou ensino médio, que é essa que nós estamos vendo, inscreva-se para que você possa receber notificações. Claro, se você acionar o sininho, configure-o para receber todas as configurações. Vou deixar para você fixar bem em sua mente esses conceitos, alguns exercícios lá no WordPress. O endereço, você sabe, encontra-se aqui embaixo, juntamente com o nosso endereço do Instagram e o nosso endereço do Facebook. Por último, se você achar que deve, você tem alguns amigos, sempre tem aquele que está meio enrolado com matemática, compartilhe essa aula para que ele também possa aprender aquilo que você vem aprendendo. Muito bem, galera, até a próxima aula, onde estaremos vendo mais uma vez alguns conceitos de função.